O meu já tá online aqui já. Já tá. Aí. Tá aí. Ok? Ok? Vamos lá. Deu play? Play. Paz, Senhor. A todos. Um bom dia, né? Um dia de sol. Nossa. Pena que nós não podemos sair, né? Um belo domingo. Só podemos vir à igreja da aula do DVD. Só na aula de DVD, voltar para casa, tomar as nossas devidas precauções. Meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Estamos aí em mais uma transmissão aí da nossa revista. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, tá? Tempo de conquistas. Tá? Hoje uma aula panorâmica. Conversava agora com os meus amigos e será um trimestre abençoado com várias lições práticas para a vida cristã. Nós estamos felizes com Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui. Tá? E essa iniciativa, que eu acredito que a maioria das igrejas evangélicas no Brasil, né, Claudinei, Sim, estão tomando, para que as coisas continuem acontecendo, talvez de uma maneira um pouco mais restrita, mas continuam acontecendo em todo o território nacional, até internacional, podemos usar também esse termo. Por quê, meus irmãos? São tempos, como nós sabemos, de dificuldade, né? Com essa doença que se instalou aí no nosso Brasil. Mas, enfim, os irmãos estão cansados de ouvir falar disso. O nosso propósito aqui é falar da palavra de Deus. Eita glória! Né? E sobre essa lição número 1, e nós, sem perda de tempo, para não ficar muito cansativo, eu queria já avançar para a lição 1, tá? Leitura, não. Ah, você quer orar? Eu vou fazer leitura, orar. Então, olha que eu estou ansioso para falar. Eu percebi. Estou ansioso para falar hoje. Como o Gerson falou, aqui, ó, segundo trimestre do ano, com tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Vamos estar nessa panorâmica aí no livro de Josué, assuntos bem interessantes. Você que quer ter a revista, acompanhar aí as videoaulas aí, só procurar cada um de nós, procurar o Fabiano. Que é aniversário dele, inclusive. Parabéns, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui, do Departamento de Ensino da Assembleia de Deus. Não vai ter festa porque não pode ter aglomeração de pessoas. Mas o bolo tá na geladeira. Opa, tá lá, já falou. Vamos lá, vamos passar lá, né? Está lá. Está lá. Não, fica a dica, né? Então, Deus abençoe grandemente. Eu envio um bolo online daí, tá bom? Online. Deus abençoe, Fabiano, que Deus conceda o desejo do teu coração. Amém, amém. Que continue sendo bênção aí para nossa escola bíblica aqui do Vera Cruz. Deus abençoe grandemente. Então, ó, tempo de conquista, temos a revista e temos também, para quem quiser se aprofundar mais, tem um livro também aqui, ó, dos comentaristas Reinaldo Odilo Martins Soares e o Samuel Oliveira Martins, que é pai e filho. Então, eles fizeram um estudo bem minucioso, nós estávamos fazendo, olhando, lendo, né, a respeito, e vai ser um tema bem interessante mesmo aí para os nossos jovens assembleianos. Então, vamos fazer uma oração, Jefferson? Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Estou tão ansioso para falar. Então, hora que eu vou fazer a leitura bíblica aí, né? Pai, nós te damos graça nesse momento, pela bênção da comunhão, pela bênção, Pai, da tua presença. E nessa manhã nós pedimos, Pai, alcança todas as pessoas que estão vendo esse canal, vendo esse vídeo, Senhor Jesus Cristo, e que a sua palavra, Senhor, faça morada e ocupe, alcance o alvo para o qual está sendo mandado. Senhor Jesus, prospera a nossa igreja, prospera o nosso Brasil, Senhor. Usa de graça conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando, né? Vamos dar início então à primeira aula. E vamos fazer a leitura bíblica ali no livro de Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Né? Diz assim, ó, eu vou ler na tradução da minha Bíblia aqui, que eu acho que é bem interessante. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, eis que entreguei a terra em sua mão.
E Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra para que possamos lutar. Não, está errado, desculpa. É Josué, livro de Juízes. Josué 1, assim, isso seria depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não pararei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, ao qual jurei aos seus pais que lhes daria. Irmão, é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, tá? É que eu começo com J, né? Mas, irmãos, então vamos lá para a visão panorâmica, para a gente se situar nesse contexto de maneira bem simples. O povo é retirado do Egito através da poderosa ação divina na pessoa de Moisés. O povo sai agora do Egito. Vaga os 40 anos no deserto, tá? Por sua própria incredulidade. E agora, encerrando um período, um processo de 40 anos, o povo está prestes a entrar na terra prometida. Moisés, advertido a não entraria e não entrou na terra prometida, e passou essa função de desbravador para o seu adjunto ali, o Josué. E Josué agora está com a responsabilidade de introduzir o povo na terra que o Senhor tinha prometido aos seus ancestrais. E é nesse ponto, por exemplo, que nós começamos a ter algumas aplicações práticas, tá? Eu queria ir direto para o ponto 1, o livro de Josué e a sua visão panorâmica, e um marco dessa entrada é a tomada da cidade de Jericó. Tá? Jorge, para você dar continuidade, lembrando que o povo de Israel saiu do Egito, né? E nessa reforma, nessa reconstrução da estrutura, tanto da fé, da cultura, porque querendo ou não, o povo hebreu vivia no Egito, então pega alguns costumes, e Deus projetou, arquitetou toda uma reforma. E uma reforma não é do dia para a noite que se efetiva uma reforma, certo? Tem todo um procedimento, tem uma arquitetura, vamos quebrar. Às vezes nós pensamos assim: eu estou confortável, a minha casa está boa, está bem, está tranquilo. Porém, é necessário aumentar. Mas já está bom assim. Mas às vezes nós nos acomodamos com aquilo que nós já temos e não queremos fazer mudanças. Porque nós sabemos que demanda tempo, demanda planejamento, demanda um esforço a mais, e vai ter as consequências da reforma. Vai ser incômodo, porém necessário para que tenha uma melhoria no ambiente. E Deus arquitetou tudo isso para o povo de Israel, e como o Jefferson falou, nessa saída do povo hebreu, né, do Egito, essa mudança levou 40 anos. 40 anos. 40 anos, imagine só, toda aquela estrutura, tudo aquilo que eles tinham, que tal. Não, ainda até no começo, quando saíram do Egito, né, vem aquele questionamento. Não, mas lá nós tínhamos cebola, né? Pepino, tinha pepino, tinha as verduras, entendeu? Eles estavam acomodados. Não, mas tem que ter um renovo, tem que ter uma reforma, e essa reforma demanda tempo. Mas o planejamento de Deus deu certo, né? Saiu do Egito, e essa reforma foi perdurada durante 40 anos. E a Bíblia diz que quando eles chegam à terra prometida, a fé deles é outra. É outra estrutura. Vale o comentário em cima da fala do Claudinei. Esses 40 anos, esses também foram anos de cura, porque o povo era incrédulo. Sim.
Quando os espias retornam da terra e passam todo o relatório de como era lá, eles acabaram dando crédito aos 10 que traziam respostas negativas do que para Josué e Caleb, que tinham um prospecto positivo, tinham um final, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tá? Não vamos entrar no mérito, meus irmãos, de quanto tempo para perdurar ou não sua estadia no deserto. O fato é que existia vamos dizer assim, um estágio probatório que deviam passar, e realmente acabou se estendendo devido ao quê? Devido à incredulidade. E eu queria, já nesse ponto, uma aplicação prática para o nosso dia a dia, e é uma coisa que a igreja vem sofrendo muito, Claudinei, o nosso coração se tornar incrédulo. O nosso coração se tornar um coração duvidoso. Nós acabamos achando que Deus não vai intervir, nós acabamos acreditando que Deus não vai agir. Por quê? Porque acabamos dando lado para a incredulidade, para a dúvida. Tá? E isso tem chegado de um modo tão destruidor no arraial dos cristãos, que muitos homens de Deus, tá? Não estou falando de neófitos, não estou falando de recém-conversa, homens de Deus com uma história, com uma trajetória dentro da igreja, acabam dando lado, acabam dando vazão para a incredulidade. Então, para a nossa aplicação prática, de arrancada, que fuja da incredulidade. Fuja da incredulidade, da dúvida, porque isso acaba minando a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Vamos adiante, Claudinei? Então, a visão, fazendo essa visão panorâmica, de conversar com o Gerson, daí ele vai fazer a parte da divisão. Nossa, divisor, né? Divisão de terra, né? Mas assim, eu quero fazer uma visão panorâmica bem rápida da civilização da época, que tudo isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, eles vinham de uma escravidão, né, que perdurou 400 anos no Egito, e nesse período, as civilizações da época, tinha muitas que já estavam, né, crescendo, que já estavam estabilizadas, né. A época que aconteceu tudo isso foi na Idade do Bronze, já tendo o manuseio do ferro, toda essa questão. E o que é interessante é quando Deus tira, né, o povo de Israel lá, o povo hebreu do Egito, o povo hebreu não conhecia quase nada, né? Só sabia trabalhar, só sabia olhar para baixo ali quando pisavam lá no barro para fazer os tijolos e tudo mais, e eles não conheciam muito a literatura, tanto é que quando Deus chama Moisés, ele é um cara letrado, uma pessoa, né, culta, tem os conhecimentos, sabia escrever, tanto é que ele que escreve todo o relato do Pentateuco, né? E daí tem grandes civilizações, já como a Babilônia, Nínive, o próprio Egito, né? Então, todas essas nações já em volta, e Deus pega o povo pequeno ali, um povo que era escravo, para levar uma terra sem técnicas de guerra, vamos dizer assim, sim, né? Para chegar e falar, você vai tomar aquela terra lá. Então, tudo isso já estava acontecendo ao redor de Israel. E isso eu acho interessante, porque quando nós, e agora entra a nossa aplicação, né? Quando nós esperamos em Deus, seguimos o projeto que Ele tem para nós, não é eu que faço, não é o Jefferson, não é nós que fazemos. Nós acabamos sendo instrumentos nas mãos do Senhor para que aquele plano arquitetônico de Deus venha se concluir. Então, o povo pequeno veio a ser uma grande nação posteriormente, né? Então, a visão panorâmica que eu quero, né, deixar claro já tinha nações grandes ao redor e aquele povo que era escravo ali, pequenininho, ali no meio de tantos povos grandes, né, Jefferson? Isso aí. Pode ir? O ponto 2 já? Pode passar para o ponto 2 já. Então, ponto 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Tá? Partir do ponto aqui, o propósito, tá, meus irmãos? Esse livro ele é um marco, ele é uma narrativa completa, né, escrito quase na sua totalidade pelo próprio Josué, tá, sobre esse avanço dos
hebreus, dos israelitas, saindo do nomadismo, tá? Saindo desse processo nômade do deserto, entrando agora numa terra. E eu acho interessante que mesmo dentro do território já está, Deus deu a condição, a inteligência para Josué dividir essa terra, separar os levitas, que não receberiam terra, mas sim porções dentro do próprio território. Irmãos, essa divisão política é dada também, eu digo assim, como um dom de Deus para o próprio Josué, como um líder nato. Pensa que deveria conciliar 12 tribos dentro de um território pequeno, tá? O território, você sabe lá que a Palestina não é um território gigantesco, é um território pequeno, tá? Eu comentei, né? Conciliar. Dentro de grandes nações e um território. E agora é interessante que eu gosto muito desse texto. Os milagres que Deus fez em Josué, pela fé que ele tinha, ele seguia os passos, ele tinha um mentor que era Moisés. É que mais uma aplicação prática. Nós, cristãos, temos que escolher assim, mentores, homens que nos incitem a estar mais perto de Deus. E muitas vezes a nossa própria juventude tem escolhido como mentores pessoas que não têm temor de Deus. Preferimos, eu não estou contra o estudo, eu estudo também, ouço posições de pessoas que não são dentro da cristandade, mas aí, nós temos que ter como mentores homens e mulheres de Deus, porque em vez de avançar, nós vamos retroceder, porque aí vão surgir dúvidas, conflitos de ideias, tá? Então, outro ponto, mentores têm que ser homens e mulheres de Deus para a nossa juventude. Nós temos ido buscar lá fora posicionamentos de não cristãos e tentando aplicar dentro da igreja. A igreja é um organismo e tudo que é pautado no mundo espiritual e deve ser orientado como tal. Vamos adiante. Quando eles param na beira do Jordão, isso aqui eu acho fantástico. O texto vai dizer, Deus fala assim, ó, continuem caminhando. Como? Meu irmão, olha só que coisa interessante, Logênio. Eles estavam na época de cegas e o Jordão transbordava. Meu irmão, quando você tem uma chuva forte e você vê um rio transbordando nas suas margens, eu fico com medo. Eu morava próximo de um ali, ó, e na época, rapaz, começava a chover, já vinha preocupação. Agora você parado com o povo, com criança e tal, na beira de um rio transbordando. Eu falo assim, ó, não é para parar. Continua. Não é para parar. E outra, colocaram os sacerdotes primeiro. Os líderes tomam frente. Se o líder tiver medo, mais uma aplicação para. Se o líder tiver medo, pensa o povo. Eu falo, a hora que os sacerdotes com a arca do conselho colocarem a planta do pé na água, o rio vai abrir. Meu irmão do céu. Fé. E o glorioso disso, que o montão de águas, meus irmãos, foi feito numa outra parte do Rio Jordão, mais acima, e eles passaram na seco. E tem mais uma coisa, não foi só passar correndinho de medo da água voltar, não. Deus falou o seguinte, vocês vão estabelecer no meio do rio um marco de que Deus fez esse milagre por nós. E tem mais um detalhe nessa questão aí. Nós temos dentro de nós essa questão. Não, ó, você viu lá? Eu que fiz. Eu que fiz. E Deus manda Josué montar dentro do rio ali, ó. O que é ver? Mas foi feito? Foi feito. Mas Deus vê. Então Deus vê tudo que nós fazemos. E uma outra coisa maravilhosa, indo adiante na nossa lição, Deus manda eles estabelecer esse marco glorioso ali. Uma coisa importante é essa tomada da terra, essa chegada do povo na terra prometida por Deus, traz para nós, Paulo vai dizer em Coríntios, como exemplos ou sombras de coisas que aconteceriam conosco. Ou seja, Deus tinha prometido para eles uma terra física, onde manava lá o leite e o mel. Tá? E para nós cristãos, a promessa é, existe uma Canaã celestial. E do mesmo modo que o povo atravessou as intempéries do tempo, do caminho,
do avanço, das travessias, nós também hoje temos as nossas dificuldades, temos a aprovação da nossa fé, uma série de fatores que estão entre o nosso ponto e o nosso objetivo, que é a tomada da Canaã celestial. A ideia de ser tomada à força é porque existe uma série de lutas sendo travadas diariamente por nós para que nós possamos atingir o nosso objetivo. É que o livro de Josué também tem esse propósito, né? De mostrar, né, a caminhada ministerial primeiramente de Josué e todas as batalhas que ele teve. E dentro de tudo isso, nós também devemos ver, né, entender que nós temos as nossas batalhas. Sim. Temos que vencer as nossas guerras, as nossas batalhas. A guerra final ainda não vai finalizar, mas temos batalhas no dia a dia que devemos, né, estar vencendo cada uma delas. E aqui nós temos vários exemplos de conquistas, né? Que Josué veio, falou, tem um povo pequeno aí, os reis começaram a ficar com medo, falou, tem um povo aí pequeno, diz que vem do Egito, primeiro abriu o Mar Vermelho, agora atravessou o Rio Jordão e está vindo tomando, está sitiando. Já tomou Jericó. Entendeu? Então, mas serve de exemplo para nós, né? Serve de exemplo para nós. Eu queria entrar no ponto 2 sobre a divisão das terras ali, meus irmãos. Agora chegou. E uma coisa muito importante quanto à ideia da tomada das posses, dos patrimônios, né? Das cidades construídas. E eu queria trazer uma aplicação prática fundamental para nós aqui. Todo povo, como um só, tá? Prestava ajuda ao seu próprio irmão, sua própria tribo irmã, para conquistar a sua terra. O relato vai dizer que somente depois de tudo conquistado, todo mundo assentado, que eles voltaram. O fato é que José vai dizer assim, existe ainda muita coisa para fazer, muito trabalho a ser feito, muita terra para ser conquistada. Não quero entrar nesse mérito, o mérito ele está aqui. Tudo, meu irmão. Essa comunhão, essa cooperação é para quê? Para que o próprio povo se estabelecesse. Uma aplicação prática para nós nessa ideia de divisão, de tomada de terra, que é para que nós consigamos prosperar como igreja, nós devemos se pautar nessa comunhão também. É uma tarefa fácil? Meus irmãos, não é uma tarefa fácil. Tá? Não é uma tarefa fácil. Mas fica para nós como prática cristã, comunhão, para que a gente consiga avançar na trajetória cristã. Tá? Vamos adiante. Eu não quero entrar no mérito dos pontos para não tomar muito tempo, mas o fato é, de maneira panorâmica, Josué vai avançando no território, vai vencendo, o Claudinho acabou de comentar aqui, vai desbancando as nações que estão assentadas ali. E vale o relato, eram nações com cidades fortificadas já. As cidades cananitas eram fortificadas. E o Deus vai usando o povo Israel, como ferramenta de juízo. Tá? O Deus vai usar Israel agora, e nós vamos compreender isso depois no plano de Deus para Israel. Deus vai usando o povo de Israel como ferramenta de juízo contra aquelas nações pagãs, tá? Por causa dos seus crimes e dos seus pecados. Deus vai usar agora Israel como ferramenta. Tá? Então eles vão tomando, vão se assentando, tá? Vão projetando as suas cidades. E a ideia de Deus no plano de Israel é que os povos vissem a própria nação de Israel agora sendo estabelecida de tribal agora para uma nação teocêntrica, era que o povo visse a ação de Deus naquela nação e se chegassem a Deus. Eu disse há pouco que serve como sinal, referência, como modelo, como tipo, como queira você usar essa pronúncia. Nós também resplandecemos o nosso Deus eterno. E através da nossa conduta cristã, do nosso convívio, as pessoas nos vejam e se acheguem ao Deus Salvador. Isso é prática cristã. Vamos lá adiante, meus irmãos? Jefferson, mas pode falar, só para
né, para concluir, que é a questão do valor, né, que tem também esse relato histórico do livro de Josué, que ele relata, né, como, já comentou aqui, como que atravessou milagrosamente o Jordão, a queda de Jericó, a queda de Ai, né, todas aquelas nações. E o mais interessante é que o livro também não esconde as falhas que Josué teve, né? Que o próprio Josué escreveu ali, ele relata ali, teve falhas, teve momentos, por exemplo, lá um combinado lá com os gibeonitas, né? Isso. Fez um acordo lá e tal, sem a direção de Deus. E ele relata isso. Você, não, eu não erro. Entendeu? Então, nós devemos dar ênfase a isso, porque os grandes homens tiveram seus momentos, tiveram as suas falhas, mas nem por isso deixaram de servir, mas também reconheceram, falaram, fui falho, errei mesmo, mas pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aí firmes na peleja. Olha um adendo aqui, irmãos. A Bíblia Sagrada, diferentemente de Odisseias de outros povos, ela vai relatar sempre a grandeza de Deus, tá? E o perfil falho do homem. A Bíblia Sagrada, de maneira alguma, ela vai expor ou vai ser antropocêntrica, tá? Mas vai ter sempre o próprio Cristo e a salvação como centro. É por isso que nela existem os relatos das vitórias que Deus fez através desses homens, mas também das mazelas, dos pecados que esses homens cometeram, mesmo sendo homens de Deus. Que na revista tem uma pergunta, né, referente a isso, sim. E tem um ponto importante. Ó. Por que os livros canônicos mencionam as façanhas, os atos? Os atos heróicos aí, né? Eita, maravilha. Mas também os erros cometidos pelos heróis da fé. Daí tem a resposta que o princípio espiritual mencionado por Jesus, de que não há nada escondido que não se venha a ser revelado, mostra o verdadeiro com frequência nas Escrituras. Então, nada se esconde. Por isso tem essa questão. Eles mostram, falam que são falhos mesmo, porque nada é encoberto. Amém. Vamos adiante, nós caminhando para o nosso final, já são 11h42. Mas documentário, Claudinei, para fechar. Vai lá, tranquilo. Antecedentes históricos, e o ponto vai dizer, o deserto chegou ao fim. Tá? Ou seja, quando eles entram na terra, nuvem, coluna, maná, se encerra. Acabou tudo. Períodos, meus irmãos, ciclos, e aqui uma aplicação prática para nós como cristãos. Nós devemos encerrar os nossos ciclos. Essa semana eu conversava com a minha esposa, falava que a gente tem que encerrar os ciclos. A gente tem que deixar o que passou por passado. E muitos de nós não atingimos êxito em algumas relações porque deixamos ciclos abertos. Ficamos presos a coisas lá do passado, coisas lá do nosso tempo que éramos ímpios, desgarrados de Deus. E ficamos com isso remoendo os nossos corações. Não queremos nos libertar de algumas coisas que nós gostávamos. Não fechamos ciclos. E quando Israel entra agora para a sua terra prometida, eles encerram o ciclo. Acabou, zerou. Alguns vão dizer, mas o ciclo de vida do homem é 7 anos. Eu não vou entrar em termos de número, porque às vezes tem ciclos que são um pouco mais alongados. Olha o ciclo de Israel, por exemplo, eu acabou de falar. Era para ser uma coisa mais curta, mas teve que ser um ciclo mais longo, porque existia uma reconstrução, uma reorganização. Mas o ciclo encerrou. O ciclo da nuvem, a coluna, o maná, né, acabou. E o interessante é que acaba, mas a Bíblia fala que eles entram na terra prometida com mais fé ainda. E esses milagres aí seriam alguns momentos esporádicos, né, e algumas situações de necessidade extrema, né, mas aquele ciclo encerrou. O ciclo encerrou. E para nós, isso vale para todos os âmbitos da nossa vida. Ciclos ruins acabam. Ciclos bons também. Eles são ciclos novos com mais desafios. Sim. Tá?
Tá? Sim. Nós não vamos deixar de servir a Cristo mesmo atravessando dificuldades. Existem, meus irmãos, e eu quero usar um exemplo, pessoas que atravessam um período de bonança financeira. De repente vem um período de escassez. Mas não vai perpetuar. São ciclos. Tá? Não vou nem aplicar sobre o corona porque vocês estão cansados, né? Mas é um ciclo, vai acabar. Vai acabar. Tá? Você não morrendo aí do corona, você vai conseguir... Covid-19, desculpa. Você vai conseguir... falar, puxa, passou, acabou. Tá? Desculpa até a brincadeira, mas se nós tomarmos a descuidar, a gente vai sair ileso. Mas a gente não tomar, a gente vai ser prejudicado. E nos ciclos é a mesma coisa. Tem que tomar, se chegar a Deus, se humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Meu irmão, palavra de Deus. Você que crê na palavra, é isso aí. Não tem outro caminho. Então, encerre o ciclo. Ah, mas eu tive um problema sério lá com a minha sogra. Encerre o ciclo. Vá lá, peça perdão. Encerre o ciclo. Porque os caras têm muita sogra. Eu não tenho. A minha sogra é uma bênção. A minha sogra, seus olhos, a minha sogra e sogro são bênção de Deus na minha vida. Ó. Por que não? Esse ciclo normalmente de problema acontece no seio familiar. Sim. E se nós não temos resolução dentro do seio familiar, como é que a gente vai ser um bom líder de igreja? Ter um ministério profícuo? Não vai ter. Porque não encerramos o ciclo dando a simplicidade do lar. Agora, quando o teu lar estiver resolvido, ciclo a ciclo ser encerrado, pode ver que você vai prosperar ministerialmente. Tá? Vamos adiante, falando do ciclo. Essa é uma aplicação cristã, assim, uma lição que eu aprendi a duras penas, que o ciclo tem que ser encerrado corretamente para que você inicie uma nova fase. E esse ciclo que o povo de Israel passou foi, né, encerrado com o próprio Moisés, né? Olhando de longe ao longe, falou, nossa, a terra prometida Tá ali. E ó, pô, não vou entrar, só vai vocês. Deus mandou morrer. Daí, ó, Moisés convoca, né, uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. E aqui mais uma aplicação prática, a gente tira aqui, ó. Não se afaste, se aparte dos mandamentos bíblicos. E para nós, revelação do próprio Deus, Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a gente acaba se estribando o nosso conhecimento, continua. E isso é um perigo. Não, eu consigo, eu sou forte, eu tenho condição. Você vai se afastar muito. E fica o convite, né, o pessoal aí, ó, estar participando da escola bíblica dominical, né? Tem pessoas que acabam falando, não, eu já ouvi, já sei tudo. Já sei tudo. Pensando nisso aí agora. Não, já sei tudo. Né? Não, nós temos a necessidade. Josias, ele fez um avivamento, né, na época dele. Como que ele fez esse avivamento? Através do quê? Através da palavra. E era lido o quê? Os mandamentos. Todos os dias à tarde, reunia a galera. Mais uma vez. De novo. Uma coisa interessante, meus irmãos. É isso mesmo. Interessante, até recobrando essa ideia do pensamento do Claudinho aqui. E o Fabiano também está cansado de ouvir, né? Mas eu já ouvi isso. A palavra de Deus se renova. Todos os dias. Você pode ler o mesmo capítulo todos os dias. Deus vai falar com você de maneiras diferentes, se você quiser ouvir. Claro. Agora, se você não quer ouvir, aí leia o jornal. Agora, se teu coração está ansioso por ouvir Deus falar com você, Deus vai falar, mano. Porque Deus pode tudo. Às vezes um louvor, um versículo, uma revista embasada na palavra. Deus ministra aos nossos corações. Vamos partindo para o final, Goldinei. Então, ele acabou de ler sobre as últimas palavras de Moisés, a importância de não se apartar dos mandamentos do Senhor, tá? Mas não é só de maneira automatizada. Tem que ser com um desejo genuíno de conhecer a Deus, tá? Não é aquela coisa assim, tem que ler a Bíblia. E muitas pessoas colocam compromisso, vou ler e ler como um castigo. Não leia a Bíblia como um castigo.
Leia a Bíblia como fonte de vida para você. Até. Tem que ler aquele cara. Nossa, hoje eu tenho que ler. Hoje eu tenho. Não, Ou né, também a gente já viu alguns exemplos aí. Adolescente, jovem, né? Você aprontou? Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai ler. Não tem que, a pessoa não tem que aprender não é um castigo, é algo importante. É edificante, né? Tem que ser edificante, tem que ser prazerosa, para você passar ali momentos meditando de maneira prazerosa, com a tua alma, dizia um pastor amigo meu, debruçada na palavra, né? Debruçada na palavra de Deus, né? Vamos adiante. Então, um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas. Diferente do que ocorreu aí nos seus 38 anos antes, 40 anos aí dentro do deserto. Se você for ler o texto, vai descobrir lá que eram 2 de planejamento e 38 aí que foi de plus, de bônus, para eles se organizarem, né? De plus, hein? 38 anos no deserto. Porque a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Né? Tudo convém. Tudo. Né? Vamos adiante? Então, agora entrar na Terra Prometida, eles teriam que enfrentar um dos tacos, as águas do rio, já falamos sobre isso, tá? E uma expectativa de algo glorioso que Deus faria. E eu encerro aqui nosso comentário, meus irmãos, dizendo que Deus tem projetos, propósitos para todos nós. Tá? Mas não significa que se você se acomodar, como eu falei no começo da aula, isso, as coisas vão acontecer. Existe, da parte de Deus, o desejo de te abençoar, te ajudar, tá? Mas existe também da tua parte o desejo de realizar alguma coisa. Não adianta você ficar no sofá domingo de manhã e achando que você vai aprender a palavra e vai, entendeu? Eu falo para você que quer, mas eu tenho desejo, irmão Jefferson, de pregar a palavra, de ensinar. Então, primeiro venha para IBD. Aí você lê a Bíblia. Aí você separa um tempo para falar com Deus. E no momento certo Deus vai te honrar. Tá? As pessoas querem a bonificação, né? Mas não querem o custo, o preço. Tá? Eu acho o preço uma palavra muito pesada, né? Mas não querem a parte realmente, obrigado, do processo que existe para você desempenhar aí uma tarefa na casa de Deus. Então, meus irmãos, o povo estava ali, iria entrando agora na terra, uma terra imensa para conquistar, cidades prontas. Tinha uns gigantes lá, né? Tinha coisa pouca. Mas o ânimo que eles entram agora, essa nova geração entra agora, é diferente. Tanto é que Deus, até acho que esse processo, não acho não, né? Foi o que aconteceu. O processo dos 40 anos, é bem claro que todos aqueles que saíram, os velhos, que saíram do Egito, incrédulos. Né, eles não entraram. Foi fundaram-se as vidas ali durante o período do deserto, porém só pessoas, né, renovadas. Uma coisa importante aqui, uma coisa importante que isso veio agora, né? Terra, mano, né? Eita. Deus precisava tirar os incrédulos do meio. Deus precisava de uma geração totalmente posicionada, direcionada para um objetivo comum que era entrar na Terra. Então os incrédulos tinham que sair de cena. É uma mistura, né? Mistura. Já pensou? Nós aqui animados, mas vocês. Não tem. Esquece do gigante. Deus tem seus propósitos. Saímos lá do deserto. Tem cara gigante aqui agora. É que vocês não lembram do Egito, o Egito que era bom. Meus irmãos, de maneira simplista, nós concluímos aí mais uma lição, tá? Aldinei, mais algum comentário? A princípio, né? É isso. Devemos sempre, que eu já falei, né, reforçando mais uma vez de novo, a questão de nós estarmos estruturados na palavra. Isso. Porque a falta de fé, né, impede cada um de nós de vivermos o sobrenatural de Deus. Vivemos em tempos que as pessoas acabaram se acomodando, acabaram se, que nem o Gerson falou, às vezes vinham nos cultos, vinha como
um culto mecânico, o hino, tal. E hoje, ainda ontem, estava conversando com a minha esposa, ela fez um comentário, também mandou uma mensagem para o Jefferson falando, né? Hoje nós não estamos mais acomodados, porque nós estamos tendo que fazer algo em casa, fazer culto, orar, e em tempos que a gente estava dentro da igreja, às vezes, não vou lá na igreja, preciso orar um pouco, vou lá na igreja. Então, nós devemos ter essa fé para que o sobrenatural aconteça, para que algo de diferente venha acontecer na nossa vida. E tendo fé em Deus, temos a plena certeza que aqueles milagres que aconteciam lá atrás, né, há 2000 anos atrás, e no período de 2000 anos atrás até hoje, grandes coisas aconteceram, o sobrenatural aconteceu, e que isso possa acontecer hoje em nossas vidas, em nossas casas, em nossa nação, que hoje também está num clamor, né, nacional. Isso é maravilhoso. Então devemos nos voltar a Deus e ter a fé, para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Amém ou não? Amém ou não? Meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Próxima lição aí, o chamado de um líder. Isso aqui é forte em Brasil. E eu chamado ou indicado? Chamado ou indicado. Vamos parar para pensar nesse ponto aí, meus irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. Unidos por Cristo aí, hoje à noite vai ser uma transmissão, participação do culto jovem, tá? O pastor Walter deu essa autorização. Fábio Hernandes está aí também na ponta desse projeto de transmissão ao vivo. Nós vamos cantar uns louvores jovens com a nossa juventude. Não vamos cantar o grupo porque nós estamos respeitando as normativas baixadas aí. Meus irmãos, vamos ser submissos, vamos obedecer, vamos fazer a nossa parte e Deus com certeza nos recompensará. Amém? Andreizão, também nosso cinegrafista, Deus abençoe, acordou cedo hoje para vir aqui, né? Uma bênção de Deus. Cooperador. Hoje é aniversário do Maicão também, né? É verdade. Maicão, Deus abençoe. Irmão, parabéns. Meu irmão 2 vezes. Mas não é culpa nossa, não, né? Deus abençoe você. Não, fica na paz de Jesus Cristo. Vamos orar, Claudinei? Vamos orar. Então, ora, meu filho. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, discorrendo sobre a Tua palavra. Ajuda-nos, e nesse novo trimestre, venha nos direcionar, dando sabedoria, obrigado, dando Deus. estratégia, dando dinamismo para estarmos transmitindo a tudo aquilo que o Senhor deu aos autores dessa lição, que possamos transmitir aos jovens e todos aqueles que estiveram à nossa volta com sabedoria. Abençoa grandemente a cada um, abençoa, Senhor, a nossa superintendência, abençoa nosso pastor, abençoa, Senhor, toda a liderança aqui do Veracruz e as demais igrejas em Curitiba. Pai amado, venha ser conosco, nos dê estratégia, nos dê sabedoria e que nesses tempos, Senhor, que estamos passando, a Tua mão poderosa, o Teu sobrenatural venha ser sobre a Tua igreja e sobre aqueles, Senhor, que estão ao nosso redor, possam estar conhecendo que o Senhor é Deus, o Senhor é verdadeiro Deus que faz milagre em nossa vida. Venha ser conosco durante esse dia e nos abençoa, Pai, debaixo da Tua grandiosa mão. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Amém. E logo mais à noite, 19 horas online, beleza? Deus abençoe.